Vai começar o vídeo. Paranã, paranã, pam, pam, pararam, pam, pam. É pão, 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 pão. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a minha amiga convidada especial, Sara Lira. Oi! E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito procurado. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. E nós vamos falar sobre chamado e propósito. E você vai acompanhar tudo, as perguntas que nós preparamos. Nós vamos ensinar um pouquinho do que nós sabemos para vocês. E também temos algumas perguntas de alguns amigos que nós vamos esclarecer. Então fiquem com a gente e aprendam um pouquinho mais sobre esse tema. A Sara é uma pessoa que tem vivido Isso o aí. chamado dela. Eu tenho percebido isso, né? É verdade. A gente tá Olha, fazendo tudo ao tu vivo é aqui. Tudo ao vivo aqui, a gente não combinou nada antes, pra ser muito natural. Uhum. Mas eu tenho percebido que esse é um momento que tu tá vivendo o teu propósito, que tu encontrou É o teu verdade. propósito, o chamado. E a gente vai aprender um pouquinho com a Sara, né, hoje. E também, pra quem não me conhece, a minha vida é missões, eu vivo missões, eu respiro missões. Rodrigo, edificar. Porque tem que pensar, duvido você que tá acompanhando a live, não é assim que tá salvo meu contato no teu celular. Rodrigo, edificado. Eu aposto, eu duvido. Em casamento, gente, lista de casamento, já cheguei. Como é seu nome? Rodrigo Edificado. Rodrigo do Edificar. Então vamos lá. Nós estamos falando hoje de um tema muito relevante chamado e propósito. Nós estamos vivendo, eu pelo menos percebo, muitas pessoas param comigo e querem conversar sobre esse tema, procurar saber, porque eu vejo que esse é o momento que muitas pessoas estão tentando se encaixar num plano. Sim. Eu já até ouvi assim, uma vez uma menina mandou uma mensagem no Facebook e falou assim: Rodrigo, como é que faz no edificar e tal? Eu quero ter utilidade. E essa frase me chamou muita atenção, ela fala isso, eu quero ter utilidade. Porque eu vejo hoje muitas pessoas tentando se encaixar, mas não estão conseguindo ou estão atirando para todo lado. Assim, Sim, verdade. vou fazer o que der e vamos ver o que vai dar, onde eu vou me encaixar. E nós queremos te ajudar, te esclarecer, te ajudar a entender isso, como viver dentro do teu propósito, como você encontrar o teu propósito, o teu chamado. A gente quer te ajudar nisso. E muitas das vezes você não vai ser visto, muitas das vezes não é um chamado que vai estar ali em evidência. Mas muitas das vezes pode ser um chamado que você está oculto. Por exemplo, nossos amigos aqui estão por trás dos bastidores, mas sem eles Exatamente, a gente não estaria fazendo isso aqui. não seria Estaria possível. assim, tá? Isso aqui é todo lugar. Mas ficou com muito melhor, com mais excelência, com a ajuda verdade. de outras pessoas. O Hamilton Borges perguntou: como saber o meu chamado e propósito? Muito interessante essa pergunta, eu acho que ela é a pergunta cerne daqui da nossa entrevista, da nossa live. Eu acredito que você não tem como saber se você não for meter cara e experimentar. Se você ficar de braço cruzado, olhando, observando, esperando a hora certa, isso provavelmente vai ser muito difícil de acontecer. Por exemplo, eu vejo na minha experiência, eu não saberia se missões é algo que eu me encaixo se eu não fosse lá e experimentasse. Estivesse ali colocando a mão no arado mesmo, colocando o pé lá nas comunidades, sentindo de perto a necessidade do evangelho ali. Aquilo não queimaria no meu coração, então eu não conseguiria entender. E claro, a gente está falando aqui de missões no quesito de ir lá até uma comunidade, eu estou falando assim, né? Mas às vezes o teu propósito, o teu chamado vai ser, quem sabe na parte de mídia, quem sabe na parte de doar, de investir, ou quem sabe um intercessor. Gente, é muito sério isso, porque às vezes as pessoas elas pensam, não, é só quem vai... Só quem viaja, só quem vai para outros Isso. países, aqui está fazendo missão. Mas vocês não têm ideia da importância do intercessor. Eu já senti na pele a diferença de ter um intercessor pessoal na minha vida. Se não fosse esse intercessor, em momentos de crise, em momentos difíceis, eu teria parado e muitas outras pessoas teriam também deixado de ser ajudadas. Então, eu acredito que para você entender e identificar o teu chamado, além de você perguntar para o teu criador, porque, por exemplo, um celular, ele vem com manual de instruções. E ali vem todas as instruções, o criador desse celular vai te dizer para que ele serve, como funciona, quais são as funções desse celular. O nosso criador nos criou com propósito. E o nosso criador nos criou com um propósito
E ele nos criou com esse propósito, e nós precisamos perguntar para ele também. Deus, me mostra, me direciona, aquilo que o Senhor quer que eu faça, quer me usar. Né? Nós fomos criados para um fim, nós fomos criados para um propósito. Sim. E fora desse propósito, a nossa vida é muito inútil, a gente tem um vazio muito grande. E eu espero ter respondido, Hamilton, a tua E pergunta. só acrescentar uma coisa, quando o Rodrigo falou, quando Deus te mostrar qual é o teu chamado, qual é a tua vocação agora, não fica parado, não fica, Deus vai me mandar fazer missão no Ribeirinho, mas eu tenho medo de barco, eu não vou nunca fui, não quero ir. Cara, começa a ter atitude também, né? Se Deus te entrega o chamado, começa a ter atitude, não fica parado esperando que outro profeta venha e te confirme realmente, que outra pessoa venha e te fala, até Deus te mostrar na tua frente. Não faz isso, viu? Eu vou até contar um segredinho aqui pra vocês. Gente, eu tenho pavor de andar de barco. Para tudo, o quê? Eu tenho... Andar de barco não é fácil. Eu tenho muito medo de andar de barco. Mas eu acredito que missões, ele é obediência e amor. Isso aí. Se você decidir obedecer, se você fizer por amor, os teus medos você vai abandonar, você vai deixar de lado. Todas as vezes que eu vou ter que viajar, eu já viajei de como é o nome Rabeta? daquilo? Não é rabeta. Bajara. Como é? Bajara. Eu já viajei de Bajara, gente do céu, atravessar o Amazonas. De Bajara. Nossa, Bajara é como se fosse uma canoa bem grande. Pros paraenses. Pros paraenses. Gente do céu. E pensa num medo, assim. Mas depois Deus foi me trazendo muita paz, muita calma. Eu fiquei assim, todas as vezes que eu entro num barco para fazer a viagem missionária, eu pensei assim, eu coloco a minha vida, eu dou a minha vida para Deus, seja como Ele quer. Eu decido obedecer. Se acontecer de eu morrer aqui nessa terra, amém, que foi da melhor forma em missões. Eu admiro muito a vida do pastor Lucas Uber, ele morreu em missões. E eu fiz um propósito com Deus, eu disse, a minha morte tem que salvar mais pessoas do que a minha própria vida, do que eu ter vivido aqui nessa terra. Então quando eu morrer, eu vou saber, é no tempo de Deus. Deus escreveu todos os nossos dias no livro dele. Então quando chegar a hora, vai chegar, não precisa você ter medo e, tipo assim, deixar de viver dentro do teu propósito, deixar de viver aquilo que Deus tem pra ti por causa do medo. Vai, cara, mete cara e vai, que você vai viver coisas extraordinárias. Isso aí, frente seu medo. Tem uma pergunta importante do Rafael Refrigeração. Geração. Faço missões no Ribeirinho, Oferecimentos. mas alguns irmãos dizem que eu só posso fazer missões se eu for enviado. Então, no caso, eu estou fazendo errado? Gente, é uma linha muito tênue. É muito importante aonde você está fazendo. Por exemplo, alguns lugares que o Edificar faz missões, nós damos como critério que a pessoa fale com o seu discipulador, com a sua liderança pessoal, porque ela ir debaixo de desobediência é um sério risco para ela. Sim. E até para a equipe. Então ela pode atrapalhar toda a missão indo debaixo de desobediência, porque ela se torna vulnerável no mundo espiritual. E toda a missão pode estar comprometida por causa dela. Então você tem que começar a entender o que está acontecendo. Por que os teus líderes não estão de acordo? Te abençoando. Te abençoando. Pra você ir fazer a missão. E ver se é realmente o coração deles, porque existem casos, vamos ser bem transparentes e bem sinceros, eu cresci num lar evangélico, então eu sei do que eu estou falando, e sem medo algum. Existem lideranças que não ajudam de fato porque querem controlar os seus liderados, querem como colocar coleiras e guiar os seus liderados. Eu vivi isso por muitos anos, porém eu tenho uma liderança maravilhosa. E sempre meu líder pessoal, meu discipulador, sempre me abençoou, porque ele entendeu o meu chamado. Eu sempre fui muito transparente no meu discipulado. Muito transparente. Acho que a base da tua liderança saber qual é o teu chamado e viver no teu propósito é isso. Ser muito transparente. Falar, não estou gostando disso, isso aqui não está legal, eu não estou me sentindo bem com isso. Exatamente. O meu propósito é esse, eu não estou conseguindo me sentir satisfeito porque eu não estou vivendo dentro do meu propósito. Eu quero fazer isso e tudo mais. E ora para Deus quebrantar, porque a Bíblia fala em Provérbios que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então não existe líder que seja mais forte do que o Senhor, se você orar com fé e crer que isso vai acontecer. Agora também é muito importante que lideranças, eu acredito que talvez até líderes vão assistir esse vídeo. Esse vídeo. Essa entrevista depois. É muito importante que você entenda o chamado, o propósito e que missões não é uma opção.
Missões é uma ordenança, é bíblico. E quando nós não fazemos, nós estamos nos comprometendo com Deus, de uma coisa que é uma ordem de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aí. Por que você não quer ceder ao seu liderado para ele fazer missões? Qual é o problema? Você tem que avaliar se é o teu coração que está errado, porque você não pode bater de frente com a palavra de Deus, porque isso é totalmente diabólico. Teu coração pode estar totalmente errado. Agora, se o teu liderado estiver fora realmente do prumo, em desobediência, você sabe, conhece ele, sabe que aquele lugar pode não ser bom para ele, porque às vezes enviar alguém para uma missão pode ser um assassinato para alguém. Se aquela pessoa não estiver preparada, ela vai receber ataques no mundo espiritual. E aquilo pode ser um assassinato para ela. Então isso é muito sério. Não é generalizar aqui, mas então é entender que cada caso é um caso. Então, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre chamado e propósito. Eu creio que a gente te ajudou bastante, espero que sim. E por isso eu quero te convidar a assistir o nosso próximo vídeo sobre esse mesmo tema, ainda com a Sara como nossa convidada especial. E até mais!